Página 1288 da Bíblia Apostólica, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 32. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Sabe, eu chego à conclusão, está faltando leitura bíblica, está faltando conhecer o sentimento de Jesus Cristo. Por isso, há tanta murmuração, há tanto julgamento, por isso, há tanta crueldade entre pessoas que se dizem irmãos, e ao mesmo tempo, há um distanciamento tão grande desse Deus de amor. O Senhor Jesus estava rodeado, cercado de fariseus e os seus apóstolos presentes, e também daqueles que o amavam e que queriam segui-lo. O Senhor começou a mostrar para eles, em primeiro lugar, que existe uma vida além das coisas materiais. A revelação de Jesus Cristo não deve ser a revelação para este tempo, não deve ser a revelação para este mundo. Ela tem que ser a revelação completa da vida abundante aqui na terra e da eternidade. Aquelas pessoas estavam desesperadas atrás de Jesus, porque eles queriam comida, eles queriam as coisas materiais, eles queriam receber alguma coisa, mas o Senhor estava dizendo: há coisas superiores para vocês, há o pão que vem dos céus, porque eles falavam à época que Moisés é que tinha trazido o pão do céu, que era o maná no deserto, e havia até uma idolatria em relação a Moisés, imaginando que ele era exatamente o cuidador material das pessoas. E Jesus estava mostrando que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muita gente não se dá bem na fé, porque ele não crê na palavra como ela é. Não se dá bem na fé porque ele quer viver só de pão. Mas o Senhor Jesus disse: não são das coisas materiais que você deve apenas viver. Você tem que viver das coisas espirituais, pensar no que é do alto e ter a certeza da tua salvação eterna. Em segundo lugar, Jesus estava dizendo para eles: entenda o sacrifício de amor que Deus fez. Ele disse: eu sou o pão vivo. Ora, pão é moído, pão é despedaçado. O Senhor Jesus estava mostrando a eles que a comida espiritual, porque ele disse verdadeiramente: o meu corpo é comida. A comida espiritual é nós nos alimentarmos de tudo aquilo que o Senhor Jesus nos deu, e temos acesso
a essa condição pelo sacrifício. O sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Mas lá em Hebreus fala que se você desprezar o sacrifício de Cristo, você o está expondo novamente à vergonha. E não há perdão. Porque você conscientemente abandona o Senhor e despreza o sacrifício. É claro que se eu te perguntasse, você despreza o sacrifício de Cristo na cruz, a morte, toda a agonia que Ele passou? Você vai falar não. Mas, quando você está afastado, quando você está vivendo uma subvida, quando você está amarrado às coisas do mundo, quando você está com o teu coração cheio de revoltas, quando você não busca mais a Deus e quando você está perdendo a alegria interior da salvação, o que você está fazendo? Você está desprezando o sacrifício de amor do Senhor Jesus. Agora, quando eu entendo o sacrifício do Senhor, eu também me sacrifico. Por quê? Porque você deve apresentar o teu corpo em sacrifício vivo, santo e racional, que é o nosso culto. Ora, como é que eu apresento o meu corpo em sacrifício? Fazendo o que Jesus fez, se doando ao próximo, vivendo uma vida de santidade, pagando um preço por uma caminhada, por um chamado, andando na presença do Senhor e na contramão do mundo, porque quando eu me sacrifico, eu sacrifico a minha carne, vai subir um incenso de cheiro agradável ao Senhor. Agora, eu somente posso me sacrificar se eu entender o sacrifício do Senhor Jesus. Por isso, nós precisamos a cada dia procurar entender a profundidade dessa palavra, a palavra que nós somos ministrados por ela, e entender que o sacrifício de Cristo foi superior a todas as coisas e jamais eu posso desprezá-lo, jamais eu posso colocar outras coisas à frente, mas eu tenho que entender que foi por amor que ele morreu naquela cruz. E em terceiro lugar, o Senhor Jesus disse: vocês precisam de se alimentar-se do pão da vida. Eu sou o pão que desceu dos céus. O pão que desceu dos céus não é o de Moisés. O pão de Moisés era uma provisão material. Agora, o pão verdadeiro, que significa o alimento, aquele que nasceu em Belém, a casa do pão, esse é Jesus Cristo. Jesus Cristo que nos torna participantes do seu corpo, nos torna um com Ele, através da nossa decisão em estar ao seu lado. Agora, do que você está se alimentando? Você está se alimentando de amargura, de ódio, de rancor, está se alimentando de pessimismo, está se alimentando de mentiras, está se alimentando de fofocas, está se alimentando de tudo que não presta. E óbvio que o alimento ruim, ele destrói o corpo. É óbvio que o alimento ruim acaba com a vida espiritual. O Senhor Jesus disse: se você comer este pão, nunca mais você terá fome. Sabe, quem volta para trás, quem nega Jesus, nunca comeu desse pão. Porque quem sentir este poder, quem sentir esta unção, quem sentir esta presença, quem ser cheio do Espírito Santo, quem comer deste pão bendito, jamais vai ter fome de outra coisa, porque estará plenamente saciado espiritualmente e terá provisão de todas as coisas em todas as áreas. Nunca mais terá fome ou sede, porque a ordem do Pai é que nenhum que Ele me deu se perca, e que todos que vir a mim possa encontrar a salvação, porque eu o ressuscitarei no último dia. Então, meu querido, alimente-se,
Alimente-se de Cristo, alimente-se da esperança, alimente-se da fé, alimente-se de coisas boas, alimente-se deste poder, alimente-se desta unção, alimente-se de uma vida espiritual, alimente-se de tudo aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós, que é o poder que há no seu corpo. Todos os dons, manifestações da presença do Senhor. Que você tome essa decisão e que você seja visitado pelo poder de Deus e que você tome hoje uma decisão interna e fala: eu não vou mais me alimentar da sujeira, nem da lavagem dos porcos, eu vou me alimentar do pão que há na casa do meu Pai. E o pão que há na casa do Pai é Jesus Cristo. Eu quero falar com você que está afastado dos caminhos do Senhor. Não exponha novamente Jesus à vergonha. Não vá se alimentar das drogas, da prostituição. Olha como está a tua vida. O Senhor Jesus disse, para que nenhum dos que o Pai me deu se perca. E você está se perdendo. Sabe o que está acontecendo? Você está expondo o Senhor Jesus à vergonha. E aí vai chegar um momento em que não vai ter mais caminho de arrependimento. Como Esaú, você vai chorar, você vai desejar, você vai uivar, mas não vai ser possível. Aproveite agora. Agora é o teu tempo. Agora é tempo de você lavar as tuas vestes, você ser curado e voltar a sentar à mesa do Senhor para comer do pão da vida. Em nome de Jesus, volte para os caminhos do Senhor. Você foi enganado porque você se alimentou de mentiras, de fofocas. Você se alimentou de ilusões que o diabo colocou na tua vida, que você seria uma pessoa hiper, super. Só que olha o teu estado. Olha a tua condição. Então, volta, meu querido. Volta, minha querida. Volta para os caminhos do Senhor. Volta para a casa do Pai. Eu vou voltar, eu amo essa música do Thales. Eu vou voltar para a casa do Pai. Volta para a casa do Pai. Volta. Volta por quê? Pare. Se você continuar se alimentando dessas podridões, você vai morrer. Mas o Senhor quer te dar o pão da vida. Ligue agora para 21 14 11 12. Ou então, mande um WhatsApp para 991506116. 991506116, 11 991506116 e volte. A tua vida é preciosa, o teu ministério não pode ser roubado. Todas as mentiras religiosas e todas as decepções que você teve com homens, abandone e volte. Amém? O Senhor está falando comigo. Pastor, presbítera, você, levita, volta para a casa do Pai. Ainda hoje, você vai receber uma ligação de amor que vai mudar a história da tua vida. Mande o WhatsApp 991506116 São Paulo. Palavra do dia. Uma palavra abençoadora que liberta, traz cura e restauração. Essa palavra viva está em suas mãos. No livro Milagres sem Fé é Impossível, Apóstolo Estevão Hernandes relata os desafios enfrentados e superados por quem tem fé. Milagres, o livro onde você vai descobrir que o Senhor tem uma jornada de fé para você. Milagres vai levar você a compreender e viver os princípios e posicionamentos essenciais para uma caminhada de fé e conquistas. Milagres, de autoria de Apóstolo Estevão Hernandes.